Olá, boa noite, estamos no ar com o PUC TV Esportes. Hoje, quarta-feira, tem rodada no Campeonato Goiano. A bola rola Brasil afora, 18 de fevereiro e até às 8h15 da noite, com informação, opinião, a sua participação no WhatsApp pelo número 628599.000. O Goiás pega o Itumbiara no JK, o Atlético joga amanhã contra o Caldas Novas aqui em Goiânia e o Vila Nova estreia sábado em Ipameri contra o Novo Horizonte na divisão de acesso. E tem ainda os outros jogos da rodada de hoje no Campeonato Goiano, rodada que promete. Comigo nas opiniões, o Cleison Teixeira e o Jean Damas. Boa noite, Jean. Boa noite, Wendel. Uma noite abençoada para você de casa. Cleison Teixeira, uma rodada muito interessante do Campeonato Goiano, pelo lado de baixo da tabela e também lá em cima. Goiás e Itumbiara, um jogo de líderes. E lá embaixo um jogo como Atlético e Caldas Novas, que é amanhã. Então uma rodada muito cheia, um clássico, se é que podemos dizer assim, de Grêmio Anápolis e Anapolina. Agora, um jogo que poderia ter uma audiência muito boa, Goiás e Itumbiara e Goiás tem uma concorrência desleal. Corinthians e São Paulo pela Libertadores da América. Mas é o que temos no nosso cardápio aqui, né, Cleison? Boa noite. É verdade. Boa noite a você, Pasqueto. Boa noite, Jean. Um abraço, amigos ligados aqui na PUC. A gente estava falando desses jogos aí, dessa comparação, os confrontos, né? Os líderes do grupo A e do grupo B se enfrentando, no caso de Itumbiara e Goiás, respectivamente. E os times que estão na parte de baixo da tabela. O Caldas, lanterna do grupo B, e o Atlético, penúltimo colocado do grupo A. Só que ao final dessa rodada, o Dragão ainda pode terminar em primeiro, mesmo com toda a crise, com tudo que vem acontecendo. Então, o Atlético pode terminar a rodada na primeira posição. Pode um negócio desse? Vamos dar uma olhada para você explicar bem pra gente. Primeiros jogos da quinta rodada do Campeonato Goiano. É o encerramento do primeiro turno, né? Isso. Vamos lá? Hoje às 8h30, Craque Goianésia. O Craque com técnico novo, Lúcio Onísio, e o Goianésia embalado após a goleada sobre o Atlético. Tem o melhor ataque do campeonato junto com o Goiás e o artilheiro, que é o Nonato, com 4 gols. Grêmio Anápolis e Anapolina. O povo lá em Anápolis está pé da vida, porque o Grêmio Anápolis não entra na promoção da nota fiscal municipal. Aí o torcedor da Anapolina vai ter que pagar ingresso. É bullying. É bullying. É bullying com o Grêmio Anápolis, né? Que não tem torcida. Mas ele não pode, mas a questão é que ele não pode participar, Pasqueta. Ele é uma empresa, então como empresa, ele não pode participar dessa promoção. Trindade e Aparecidense, o Trindade vem de Vitória, né, fora de casa. Isso. Bateu quem fora de casa? O Caldas Novas. Caldas Novas. E a Aparecidense invicta no campeonato até agora. Jogo. Bom jogo, exatamente. Ali no Abrão Manuel da Costa. Itumbiara e Goiás são os dois líderes, jogo às 10 horas da noite. E amanhã Atlético e Caldas Novas pode ser a última volta no parafuso, ou para Mauro Fernandes, ou então para o Marcelo Chamusca no Atlético. Vamos com a classificação do Campeonato Goiano, para o Cleison explicar o que ele falou agora há pouco. O Atlético pode terminar na liderança, Cleison, explica para a galera. No caso, o Atlético hoje ele é terceiro colocado do grupo dele, ele é antepenúltimo colocado. Certo. Tem 3 pontos, diferença do Itumbiara. O Itumbiara perdendo para o Goiás e o Atlético ganhando do Caldas Novas, o Atlético já ultrapassa o Itumbiara na classificação pelo saldo de gols. Ok. Correto? Aí, nesse caso, como há confrontos do grupo A contra o grupo B, por exemplo, o Trindade empatando ou perdendo o jogo dele para a Aparecidense, o Atlético já ultrapassa o Trindade. Entendi. E é só, com relação a Craque e Grêmio, lá de Anápolis, os resultados desses jogos não interessam para o Atlético. Agora, ou seja, ele precisa secar o Itumbiara, que enfrenta o Goiás, é parada difícil, e o Trindade, que enfrenta a Aparecidense, que também é parada difícil. No caso do Itumbiara, o Itumbiara tem que perder, o Trindade até o empate serve para que o Atlético, ao final da rodada, vencendo o Caldas Novas, termine como líder. Ô Jean, olhando essa classificação, pode deixar na tela, gente, por favor. É normal essa superioridade do grupo B em cima do grupo A até agora? Sim, isso era previsto até mesmo antes da bola rolar, pelas contratações, pelo trabalho. Anapolina trouxe jogadores conhecidos do público de Anápolis, mas nós sabemos que dá conta do recado. A Aparecidense fez jogo duro contra o Goiás, tem uma estrutura muito interessante, jogadores rodados, conhecidos e também que são bons jogadores em nível de futebol regional, de futebol local, como é o futebol goiano. O Goianésia, havia desconfiança da preparação física, da condição física dos atletas, mas da condição técnica não há como nós duvidarmos do Nonato, do Romerito, de um Wendel Lira.
Então, os times do grupo B são melhores realmente que o do grupo A. Talvez a decepção do grupo A e aí que destoa um pouquinho até dessa pontuação é o Atlético. O Atlético melhor, outras equipes não estariam tão bem no grupo B. Era um negócio previsto aqui, pelo menos por nós, né, Cleison? Atlético e Goiás. E aí, quando apontávamos times do interior, sempre a Aparecidense e a Anapolina. Sim. Com Goiás, Aparecidense e Anapolina, a gente está acertando por enquanto. Exato, só com o Atlético que não, mas a gente viu ainda há pouco que é possível já nessa rodada, no encerramento do turno, o Atlético terminar nessa faixa de classificação. E a gente só apontou também a Aparecidense... Só um adendo, que você está falando da pontuação, e acontecendo isso que o Cleiton está dizendo, a disparidade de pontuação do líder do grupo B para o grupo A é praticamente o dobro de pontos. Vai ser de 6 pontos. 6 pontos de diferença. O Atlético pode ser líder com 7 e o Goiás líder com 13. Exatamente. Né? Isso. E isso só é possível porque o sistema de disputa permite isso, porque senão não teria como classificar Anapolina e Aparecidense. Mas como o sistema permite classificar até 3 times de um mesmo grupo, por isso que a gente cravava, porque às vezes tem muito companheiro que coloca os times como favorito, mas não analisa grupo, e às vezes coloca favoritos que não podem sair em função de participarem do mesmo grupo, mas na forma do Goiás não, isso pode. Inclusive foi questionado no início, quando a gente colocou, falou, mas pô, você estão colocando aí a Goiás, Aparecidense, Anapolina e Atlético, a Aparecidense, Anapolina e Goiás estão no mesmo grupo. Eu falei, mas pode. Eles podem classificar 3 no mesmo grupo, porque a fórmula permite. Se fosse aquela fórmula anterior, de 3, 4 anos, não poderia, porque era o primeiro e o segundo do A, primeiro e o segundo do B, Isso. então um ia ficar no meio do caminho. Não poderia ser apontado como um favorito à fase semifinal. Você sabe que fizeram isso para privilegiar o Vila Nova, né? O Tir saiu pela culatra, o Tigrão não chegou do mesmo jeito. Pelo menos por enquanto, a primeira divisão não pertence ao Vila. Vamos então falar do jogo de hoje às 10 da noite. Lá no JK em Itumbiara tem Goiás e Itumbiara. Itumbiara e Goiás, né? O Itumbiara é o mandante. As últimas do Verdão com Humberto Castro. Encontro dos... De um lado, o Goiás, na ponta do grupo B, com 10 pontos. Do outro, o Itumbiara, líder da chave A com 7. Liderança que o capitão também deve exercer. E o goleiro Renan já tem 2 cartões amarelos, cobrando atitude da arbitragem. A gente vê inúmeros goleiros que são capitães. Eu converso com o árbitro mesmo que eu não sou capitão, tento trocar uma ideia com ele, até para sentir a maneira que ele está conduzindo o jogo, se ele está nervoso ou não, o que está acontecendo, mas sempre com respeito e entendo que aquele cartão foi desnecessário, mas já aconteceu, não tem problema, é até um aprendizado para os próximos jogos. E neste jogo contra o Itumbiara, Danilo perdeu a posição, mas o técnico Wagner Lopes ainda confia no jogador. A gente tem muita confiança e incentiva muito ele para que ele volte a ter as atuações que ele teve no Anapolina, para que ele volte a ter aquela confiança de dar o tapa e passar por cima, de arrastar os caras, de finalizar. Então a gente trabalha muito esse lado também para passar confiança, passar equilíbrio, porque atacante tem fases, às vezes nada dá certo, mas você está lutando, você não desiste de lutar nunca, aí a bola sobe, você faz o gol e depois deslancha. O Goiás enfrenta o Itumbiara com Renan, Bocão, Felipe Macedo, Alex Alves e Saturnino, Igor, Rodrigo, Davi e Esquerdinha, Eric e Bruno Henrique. O Wagner Lopes falou que ainda confia no Danilo, embora tenha liberado o jogador para acompanhar o nascimento do filho, da filha em São Paulo, e gostaria de vê-lo arrastando o jogador, fazendo o que fez na Napolina. Só que não coloca para jogar, né, Cleison? Como ele foi bem na Napolina, né? É verdade. E imagino que alguém tenha que contar isso para o Wagner Lopes, porque ele não estava aqui. Mas isso foi questionado ao Wagner, ele disse que sabia dessa questão, dessa situação. Por que não coloca o rapaz para jogar desse jeito? Mas não põe para jogar dessa forma. Nós sabemos que ele tem uma deficiência técnica também, né? A fase pode não ser boa. Agora, se você colocá-lo de uma forma que ele se sinta mais confortável, imagino que possa render mais, né? Com certeza. Até um exemplo, a gente já comentou isso aqui, foi o caso do próprio Samuel aqui no Goiás, que ele ficava marcando lateral, subindo com volante,
foi uma piada aqui no Goiás, mas a gente criticava a forma como o treinador o colocava para jogar. No Sport ele tá jogando na função dele, tá fazendo gol. Foi destacado, né? E no Fluminense, quando jogou também, ele fez gol também. Em algumas partidas ele foi bem pelo Fluminense. Não ficou porque a concorrência é grande. Sabe que não ia jogar com o Fred, tinha chegado o Walter e vários outros jogadores que deixariam como terceira, quarta opção na equipe do Fluminense. Mas tendo condições de jogar, poderia fazer diferente. E é o que está acontecendo agora com o Danilo. Já aconteceu no ano passado com o próprio Drubsky, que o escalou dessa maneira, ele não rendeu, tanto que depois o Goiás o emprestou novamente. E agora vem acontecendo, ele está jogando e não rende. E quando ele joga pelas pontas, contra o Trindade mesmo, ele entrou no segundo tempo, entrou ali como um jogador, como um centroavante, não vinha jogando bem. Aí no momento em que o treinador da equipe fez a mudança, que ele tirou o Bruno Henrique para mudar o esquema de jogo do Goiás, passar a jogar no 4-4-2, aí o Goiás já mudou, porque aliás, o Danilo mudou a característica dele, apareceu mais. Ele foi mais efetivo porque ele abriu nas pontas, ele abriu para uma ponta o Eric para outra, e aí ele passou a aparecer mais ainda no jogo. Pensei, bom, a partir daí o Wagner Lopes não vai mais escalá-lo centralizado. Mas não, o treinador insistiu novamente, ele vem jogando dessa forma e não vai conseguir jogar não. O que muda no Goiás para hoje com essas mudanças? A entrada do Igor, principalmente no meio-campo, Jean? Meio de campo, um time com mais experiência, talvez com um pouco mais de toque de bola, vai rodar, vai segurar a bola com o Davi, com o Igor. O próprio Rodrigo tem essa característica, tem um bom passe ali no meio, vai liberar o esquerdinho um pouco mais para correr com essa bola, que é aquilo que ele gosta de fazer. E lá na frente, com a entrada do Bruno Henrique, mais velocidade, contra-ataque rápidos, tomara que tenha alteração de posições com o Eric. Quando jogaram juntos, ficaram muito presos, um numa ponta, o outro na outra ponta. Isso não é bom para nenhum dos dois jogadores. E esse Bruno Henrique é um jogador que eu vejo futuro, né, pela condição técnica. Jogou lá no Itumbiara no ano passado, sim. Né? Subiu para a primeira divisão. Taticamente nem demonstrou tanta qualidade assim, ser um jogador inteligente, mas tecnicamente demonstrou que tem um bom passe, uma ótima finalização. Agora, em relação ao Danilo, a questão é, será que ele tem esse futebol mesmo? Foi o jogador de um campeonato? Isso acontece demais. Jogadores vêm, jogam um campeonato, aparecem, tem uma condição técnica da equipe, tática da equipe, que ele se dá muito bem e depois não consegue desenvolver isso. Eu concordo com o Cleison, posicionamento talvez não seja o ideal, mas também é muito omisso, porque o Goiás joga com dois atacantes. Jogando com dois atacantes, você tem todas as condições de fazer a flutuação. Você fica ali como centroavante, a bola caiu ali, por exemplo, no Saturnino no lado esquerdo, o Eric não tá, flutua, vai buscar essa bola, sai ali do pivô. Né? Quando a bola estiver no meio, centralizada, você faz o pivô. Quando a bola está um pouquinho atrás, faz a movimentação. Temos a escalação do Itumbiara na tela também, que é uma surpresa, né? Até agora líder no grupo do Atlético. O técnico lá é o Zé Humberto. Tem um nome pequenininho lá em cima que eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Luizinho ou Romarinho? Luizinho ou Romarinho, isso. Rodrigo Calaça, Cássio, Éder Baiano, Paganelli, o Leandro, aquele Gladstone, que era do Cruzeiro, tá na reserva. Levi, Nildo, Douglas e Elivelto, é Elivelto mesmo. Luizinho ou Romarinho com o Danilo. O Camar, que é o centroavante lá bom, que fez gol de cabeça, errou o pênalti contra a Aparecidense, ele tá machucado e não joga. Não atuou. E o Zé Humberto é o técnico. É um time que, pelo menos em casa, ele vem incomodando os adversários, né? Ganhou do Goianésia. Tem tido dificuldades fora de casa. Mas é um jogo pra gente esperar. Eu tenho pra mim que o Goiás é favorito nesse confronto. Favorito? Pra mim é. É favorito, Jean? Quem? O Goiás? Favorito. Hoje contra o Itumbiara? Não, favorito. O Goiás é muito mais time do que o Itumbiara, sem dúvida alguma. Será que não vai chegar um momento de ninguém surpreender o Goiás nesse campeonato? O Trindade esteve perto, mas não deu conta, né? Porque não querem. O Craque também esteve perto, tava no 1-1 ali, tomou 2 gols. Mas no fim das contas, o Goiás, mesmo não estando com um time que o torcedor espera, que o torcedor imagina ou queria, a gente sabe que o Goiás ele tem muito mais estrutura e condição. Na hora que a coisa aperta, a questão física, o Goiás tem de onde tirar. Claro. O Goiás tem de onde tirar, porque o Trindade mesmo contra o Goiás, em que pese tenha começado o trabalho antes, o Trindade terminou mortinho o jogo contra o Goiás. Qualidade do Se o jogo trabalho, tivesse né, lá na Cleiton? Serrinha mais 5 minutos, mais 3 minutos,
O Goiás teria virado o jogo contra o Trindade. Começa antes, mas vai montando o time durante a Não, e tem estrutura, tem toda uma condição de fazer um trabalho mais elaborado, um trabalho com mais qualidade. E chega principalmente nessa rodada, nesse período agora, o Jean sabe disso, é que essa diferença ela fica mais acentuada. No início, em função dos outros ter começado mais cedo, ela pode deixar um pouco mais próxima, mas já na reta final dos jogos, você começa a perceber que o Goiás tem uma certa diferença. Na medida em que o tempo passa, que a coisa vai passando, por exemplo, as rodadas vão passando, nós estamos terminando agora o primeiro turno, a quinta rodada, é que essa diferença começa a acentuar em favor do Goiás. Vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho as mensagens no WhatsApp e tem também o Atlético que joga amanhã contra o Caldas Novas no Serra Dourada. Estamos de volta aqui com o PUC TV Esportes e as primeiras mensagens no WhatsApp 8599.000. Boa noite, moçada. Sou torcedor do Goiás e do Palmeiras. Fui na inauguração do Allianz Parque e fiquei apaixonado. E com isso aumentou ainda mais meu sonho de ver um estádio próprio do Goiás. Investimentos trazem retorno ao clube, como a Arena do Palmeiras. Eu não pensei duas vezes e logo aderi ao sócio torcedor. Robson Custódio, Aparecida de Goiânia. Nossos times aqui estão bem atrás. Se você pega, por exemplo, uma capital menor do que Goiânia, talvez economicamente seja igual. Florianópolis? Não vou nem falar Curitiba, Não, economicamente muito atrás, né? Atrás, né? Florianópolis vive basicamente do turismo. Os times lá têm estádios de razoáveis para bom. Sim. O Avaí reformou a Ressacada, é um estádio arrumadinho, e o Orlando Scarpelli do Figueirense também é arrumadinho. O Goiás tem condição financeira hoje de arrumar a Serrinha e transformar a Serrinha no estádio moderno para 20 mil pessoas. O Goiás tem esse recurso financeiro. Pois é. E não é difícil ali. Um clube que na década de 90 estava pouco à frente do Goiás, pouco à frente não, mas acho que na mesma condição do Goiás, acho que até o Goiás estivesse um pouquinho à frente em termos até de estrutura, era o Atlético Paranaense. Hoje o Goiás está muito, mas muito atrás em tudo. Falei isso aqui, o André Isaac quis me agredir na redação. Como é que você compara Curitiba com Goiânia? Não sei o que tem. Falei, André, eles estavam no mesmo lugar. Exatamente. Se fosse assim, capital verdade, por capital, o Juventus tinha que estar 1 milhão de anos na frente do Goiás. Exatamente. Então isso não cola pra mim. Não cola. Década de 1990, não, o ABC. O Goiás estava inclusive comparar a Goiânia com o Natal em renda per capita. Eu falo a ousadia, o arrojo. Não, em 94 eles estavam na mesma série, o Goiás subiu, ele ficou. Ficou, o Goiás esteve muito mais presente na primeira divisão do que o Atlético Paranaense. E, no entanto, e lá no estado da Serrinha, Wender, você aproveita tudo, cara. Você aproveita tudo. E a Arena da Baixada, antes de, claro, hoje não tem nem comparação, ela era mais ou menos uma Serrinha. Ela era um estado da Serrinha. Era custoso. Boa noite, Pasqueta. Estou achando esse time do Atlético muito fraco e sem poder de ataque. O time parece que não tem nenhuma jogada ensaiada, que é mal treinado. Estou achando o treinador acomodado. Pergunte aos comentaristas o que eles acham. Pedro, setor central, torcedor do Dragão. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Atlético, Pedro, e aí os comentaristas vão responder sobre isso. Aqui mais uma mensagem, essa aqui eu adorei, da Pâmela do Itatiaia. Pasqueto, minha patroa tem 92 anos e te acha muito lindo. Mande um beijo para ela, Dona Vicentina do Itatiaia. Dona Vicentina, são seus olhos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. 92 anos, tô bombando na pista. Alguém sabe o preço do ingresso em Ipameri sábado? Não sabemos, né? Não sabemos. Alguém de Ipameri poderia mandar responder o torcedor aí via WhatsApp. Não, mas amanhã a gente traz. Amanhã a gente traz aqui. Tranquilo. Boa noite a todos. Tem especulação em Goiânia que o Atlético estaria indo atrás de Vladimir Araújo do Vila Nova. Abraço e bom feriado. Ricardo. Ricardo, não sei não. O Vladimir passou no Atlético com o Adson de diretor e não foi bem. Não sei se o Adson voltaria atrás dele. E vamos ser sinceros? O Vladimir não provou ainda ser um técnico para a Série B de Brasileiro. A chance está aí, né? Agora, no Tigrão, pois é, depois Goiânia, na Série C, precisa crescer na carreira. Ele não chegou nesse padrão ainda, não. O início da carreira dele foi bem na Série B pelo Marília, mas... Não, e ele pegou um bom time na época, pegou um time bem montado. Tá bem montadinho. Ele fez uma grande Série C pelo Crack em 2007, quase subiu. Agora o detalhe é que o Vila Nova, no ano passado, no ano atrasado, Pasqueto acho que lembra, tem melhor essa questão do ano, o Vila tentou, o Vladimir estava empregado e a justificativa dele foi que ele tinha um compromisso que ele não ia deixar para assumir o Vila na novamente. Aparecidense, foi em 2013, isso. 2013. Então ele está com um compromisso no Vila. Não sei se ele agiria dessa mesma forma.
Pelo que eu acho do Vladimir, o Atlético pode até procurar, mas acredito que enquanto ele tiver vínculo com o Vila, acho difícil. Eu acho que não passa de especulação. Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato Todo Dia. Mistura para bolo MG 450 gramas ou extrato de tomate Primor, lata 340 gramas, R$ 1,87. Manteiga Itacolomi com sal, lata 500 gramas, R$ 7,98. Biscoito Wafer Minueto Paraty 115 gramas, R$ 1,15. Lava-roupas em pó Tixan Primavera, a caixa de 2 quilos, R$ 7,99. Steak de peixe Copacol 100 gramas ou sabonete Francis Clássico 90 gramas, 69 centavos. Salsicha Hot Dog Peperil quilo ou panetone fabricação própria 400 gramas, 2,89. Papel higiênico Cotton folha dupla, leve 24, pague 22 o pacote. Ou carrinho usual Plastic Flash Beauty, 19,75. Achocolatado em pó Nescau Sachê ou suco de uva integral Panisson, 1,5 litro, 7,89. Azeite de oliva extra virgem Lisboa vidro 500 ml ou a pizza congelada Bonasa ou azeitonas verdes Ting, 5,89. Arroz garotinho tipo 1 pacote 5 quilos, 8,94. Tatico Barato Todo Dia no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Vamos de Atlético, o Dragão pega o Caldas Novas amanhã no Serra Dourada. As últimas com o Eric Maravilha. Wendel Pasquetto, Chamusca ainda não definiu o Atlético. Ele tem uma dúvida. Quem vai sair para a volta de Rafinha ao ataque? Rafinha vai formar um novo ataque rubro-negro com 3 jogadores. De um lado Luizinho, Rafinha do outro e mais centralizado Iago. Resta saber se Pedro Bambu ou Sérgio Manuel. Quem será esse jogador que vai sair do time atleticano? Chamusca comemora, já que ganha opções para ao longo da temporada, especialmente neste campeonato goiano. O volante João Denoni, 21 anos, pertence ao Palmeiras, estava no oeste de Itápolis e está contratado até o fim da temporada. Já o atacante Arthur, 20 anos, promessa do Paraná Clube, ano passado fez 3 gols no Brasileirão da Série B, vem como uma aposta até o fim do Goianão. Se for bem, seu contrato será estendido. O jogador já até posou com a camisa rubro-negra. O Atlético tentou também o atacante Douglas Tanque, nesta mesma situação. Porém, o jogador não aceitou ser uma aposta, preferiu continuar no Corinthians, onde joga atualmente. Esse rapaz é bom de bola, hein? Sim, ele jogou o Campeonato Paulista por um time do interior ano passado, Penapolense, que foi foi muito para bem. as finais. Acho que caberia até um contrato de 1 ano com ele. Ele já mostrou que dá conta. Não quis, né? Não, ele não quis ser aposta. Só vir com 3 meses, como explicou o Eric. Igual vem o Arthur, o atacante, que nós comentamos aqui ontem, a chegada dele. E por curiosidade, hoje eu fui ver onde está o Zé Paulo, que indicamos ontem aqui para o Atlético. Está no Atlético Paranaense. Pois é. Emprestado pelo Corinthians desde o final do ano passado. Foi para lá em dezembro e está no Atlético Paranaense. Bom, antes da gente comentar essa questão das contratações no Atlético, o Chamusca coloca em campo um time com mais gente para atacar, né? Em tese, Luizinho, Rafinha e também o Iago. Esses dias ele entrou contra o Goiás sem ninguém para fazer isso, Cleison. Exato. O que faz o rapaz mudar assim de uma hora para outra? O adversário, né? E a necessidade do resultado. Não tem uma pressãozinha da diretoria também, não? Algum recado, alguma coisa ali no tete-a-tete? A conversa deve ter acontecido, mas ele sabe, ele também tem ciência da situação, ele não é bobo. Ele tem as suas dificuldades, ele tem a maneira de trabalhar. Eu acho que muito pela situação do Atlético se deve pela forma como ele planejou esse início de campeonato goiano para o Atlético e está sendo totalmente diferente do que ele imaginou. Tem como ele mudar muito pelo material humano que ele tem em mãos? Dá para mudar. Dá para jogar melhor do que tá fazendo. Dá para jogar mais. O Atlético tem jogadores que têm condição de render muito mais e o time pode ser melhor escalado também. Eu penso que ele está dando um passo para isso. Já havia sinalizado que o Sérgio Manuel ficaria na reserva, mas já está repensando. O Sérgio Manuel já está sendo testado na equipe titular, enfim. Aos poucos ele vai procurando, o treinador tem que colocar o que tem de melhor, tem que ter qualidade. E trabalhar a qualidade desses jogadores dentro do esquema, fazer com que cada um tenha ciência da capacidade e da necessidade de marcação. Mas até determinado ponto, eu acho um absurdo você pegar um jogador de velocidade como o Rafinha
e colocar ele para ficar marcando volante, descendo, subindo lateral, cara. Ficar batendo lá na sua intermediária. E tem uma outra coisa. Isso não pode. Tá provado que o Primão, para fazer aquela função ali de armador... Ele tem deficiência. Tem deficiência. Não é a dele, né? Não dá para você pegar o Luizinho, que tem qualidade de passe, é habilidoso... Colocar de centroavante. Não, e botar ele aberto de um lado. Não vai. Dá uma tentada com ele encostado ali, para encostar no Rafinha, no Iago. Essa era a função que o Rafinha principalmente no faria Iago, muito né? bem e não fez no Atlético. Não tá fazendo. O treinador não deu espaço. Acho até que o Luizinho tem mais característica de fazer essa função de meia atacante do que o próprio Rafinha. Rafinha é mais o cara da bola esticada, né, Cleison? Mas eu falo, o Luizinho vem jogando da maneira que o Rafinha deveria jogar. Eu acho que esse posicionamento que você está querendo agora do Luizinho é o ideal, é o né? ideal para ele. Meia atacante. E da forma como o Luizinho vinha jogando e entrou justamente no lugar do Rafinha, é que o Rafinha deveria Porque eu estar me jogando. lembro no Bragantino, Jean, Sim. era o Luizinho um pouco mais atrás, com o Léo Jaime, assim, desenhando para o torcedor do Atlético entender. Era o Luizinho um pouco mais atrás, tinha até esse Francesco do Vila, que era volante, o Luizinho na meia, com o Léo Jaime, que é um corredorzão, que pode ser como o Rafinha, e lá tiveram alguns centroavantes, Giancarlo, o Lincoln, que poderia ser ali o papel do Iago. Acho que dá para você testar isso. Tem que ser por aí, né? Você precisa colocar qualidade nessa equipe do Atlético. Até respondendo a sua primeira pergunta para o Cleison, eu acho que muito passa por falta de convicção na montagem do trabalho, né? O Chamusca, me parece que ele não conhecia a característica dos jogadores, montou um esquema, quis que os jogadores se adaptassem ao esquema dele, ele viu que não vai dar certo. Os caras jogam de uma certa forma, eles têm uma certa característica, como você se referiu muito bem ao Rafinha e ao Luizinho, ao próprio Primão, e você precisa achar um esquema para esses caras jogarem mais perto das características deles. Tem a pressão da diretoria também, né? Falou, olha, vou te trazer mais uns 2 jogadores aí, já que você chorou demais, reclamou demais, mas você precisa fazer melhor. Dá para fazer melhor. Watson, por que você não faz isso aqui, não faz isso aqui? Vamos ver se não dá certo. Eu penso que a diretoria do Atlético, se ela tem algum envolvimento nessa situação, deveria ter se envolvido antes da bola rolar, ter avisado ao Chamusca, em que pese ele tenha trabalhado no Goiás há muito tempo atrás. 2005. Não sei nem se... Ele pegou um pouco aquela fase do Campeonato Goiano, né? Pegou uma reta final, foi só o brasileiro, não. Foi só o brasileiro, né, que ele teve aqui no Goiás. Não, só o Goiano. Jogou a primeira rodada do brasileiro e foi mandado embora. Exatamente, fez ele 5 perdeu rodadas. o Goianão para o Vila Nova. Não, pro Itumbiara. Para o Vila Nova, 2005 tá certo, foi 2005. mesmo. 2005. O Vila treinador era o irmão dele, né? Itumbiara E ele era 2009, auxiliar. tá certo. Ele, no caso, era auxiliar. Sim. Ele talvez ele não vinha acompanhando e padece do mal de muitos jogadores, inclusive o Pasquete já deve ter escutado muito isso quando era repórter. O cara vinha pro Campeonato Goiano, achava que era teta, vinha pro Goiás, pro Vila, pro Atlético, para enfrentar o clube do interior. E achava que era mamata, né, as primeiras rodadas. E aí o cara achava que chegando lá, só no Miguel ele ia ganhar. E não é bem assim. O treinador do Atlético poderia ter sido melhor orientado, inclusive pela própria diretoria. Nesse caso aí caberia uma intervenção, o campeonato tá pegado, o campeonato tá forte, aproveita todo o tempo que você tiver para você trabalhar o time. O Atlético fez só um jogo amistoso contra o time sub-20. Um jogo treino. Não fez um contra o Ceilândia ou contra o Alexânia. Pois é, mas assim, ele não fez jogo amistoso de qualidade. Ele não preparou bem o time. O Atlético fez 2 jogos só. Foram 2 partidas. Foi um contra o Sub-20 e um outro contra o Ceilândia ou o Alexânia, lá do Distrito Federal. Exatamente. Então ele treinou pouco, o Atlético O problema não é nem a questão do amistoso, né? É a capacitação tática da sua equipe, mas ele poderia trabalhar tática, essa equipe, né? É o time mal organizado. Ele aproveitou pouco essa pré-temporada para trabalhar isso. Mas eu acho que o problema não é amistoso, é a definição tática da equipe, você dá uma cara para esse time, para o time entrar inteiro. Para amanhã, já que ele está em dúvida, são 3 volantes, para jogar 2. Você tem Sérgio Manuel, Pedro Bambu e Marcos Vinícius. Você começa com quem? Pedro Bambu e Sérgio Manuel. E aí, Cleison? Eu também, seria esse aí. É a chance de eu tirar o Pedro Bambu do time. Olha. Pois é, mas o Pedro Bambu... Chegando esse Danone aí, o João Denone? João Denone. Aí, eu acho que ele sai. Mas hoje, desses 3 jogadores, o Pedro Bambu, tecnicamente, é o mais frágil, mas é o mais confiável. Ele entrega o que ele vende. Para marcar sozinho ali tem que ser ele entrega o que ele vende, entendeu? Esses caras não. Falam, toquinho de lá, da armação, os caras não armam e não marcam. Eu gostei desse Sérgio Manuel. Tomara que eu não tenha me enganado no clássico contra o Goiás. Ele mostrou que dá conta. Espero que mantenha. Vamos lá agora com o recado do André Isaac. Ele te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade e economia?
eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. É isso aí, André Isaac. E antes da gente ir para o intervalo, não sei se vocês acompanharam ontem, e hoje que eu associei o nome à pessoa. Morreu aquele goleiro campeão no Criciúma em 91, né? O Alexandre Pandócio. Isso. E hoje o Alípio Nogueira me lembrou, eu lembro eu olhava e lembrava do nome. Ele foi auxiliar do Edson Gaúcho aqui em 2005, já que lembramos agora há pouco do Péricles Chamusca, o Alexandre Pandócio, goleiro campeão da Copa do Brasil com o Criciúma em 91, jogando futevôlei ontem, passou mal, teve uma parada cardíaca, 8 paradas cardíacas e morreu. E ele esteve aqui no último título do Vila Nova em 2005. Cara, gente boa, de bonezinho tranquilo, prancheta embaixo do braço, era o auxiliar técnico do Edson Gaúcho no Vila. A comissão ainda tinha o Café, Cláudio Café, que era o preparador físico, e o Palha, que era o treinador de goleiros. E o Pandócio, sempre mais tranquilo, que apagava os incêndios junto com o Café do Edson Gaúcho. Entendeu? E naquela época não foram poucos, não. E ruim, e pelo menos assim, ele passou por cima do diretor ainda bem, né, Cleison? Exatamente. Conhecia mais de futebol e levou o time ao título. Então lamento o falecimento ontem do Alexandre Pandócio, que foi auxiliar técnico aqui no Vila Nova. Vamos lá para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando do Tigrão. E tem ainda a Libertadores, que começou ontem e já está pegando fogo. Estamos de volta aqui com o PUC TV Esportes. O Eli, do Pedro Ludovic, pergunta quanto é o ingresso do jogo do Atlético amanhã. O Atlético cobra no Serra Dourada, Eli, 10,20, beleza? 10,20, não tem promoção, mas tá um preço legal, né? Quem faz promoção é o Craque, né, nessa rodada. R$10 para quem for com a camisa do Craque lá e mulher também. Em Itumbiara também tem um negócio de nota fiscal. Nota fiscal não, IPTU, hoje. IPTU. Não, hoje é produto de cesta básica. 4 litros de óleo, carro não sei quanto de café. Entra sem pagar ingresso. Boa noite, amigos. Sou o Velber do Vera Cruz 2. A diferença para o Goiás chegar sempre é que sempre a arbitragem erra a favor. Chega até os 50 minutos e nunca ninguém do Goiás é expulso. Calma, Velber. Teu time é campeão goiano com gols 48. O Atlético, com gol do Lino. Calma, Velber, não é assim não. Boa noite. Vocês apoiam aquele movimento bairrista Sou Goiano, meu time também? Penso que o trabalho de conscientização tem dado um bom resultado. Muitos jovens já não torcem mais para 2 times, mas falta muita visibilidade. Não seria interessante vocês fazerem uma matéria especial sobre o assunto e levarem os idealizadores aí no programa? Rafael Campos. Já vieram. Já vieram aqui no programa. Em relação à pergunta deles, são muito democráticos. Acho que cada um torce para quem quiser torcer. É minha opinião também. E até esse pessoal achou ruim comigo, porque vieram fazer uma entrevista comigo, eu falei, para mim o cara torce para quem ele quiser. Claro. Se você quiser torcer pro Barcelona, pro Galatasaray, só pro Goiás, só pro Goiânia, bicho, o negócio é democrático. Agora, é uma campanha muito melhor do que torcida organizada. Claro. Né? Não tem nem comparação. Eu já tive a oportunidade de conversar. Mas eu tive a oportunidade de conversar com o torcedor, se não me engano, é Paulo. Eu esqueci o sobrenome dele. É Paulo, ele é de Curitiba. Tem um representante do Goiás, um do Vila e um do Atlético. Ele é de Curitiba. Aqui. E ele acompanhava a nossa programação aqui no período quando eu trabalhei na Rádio 730. Ele acompanhava. Ele é nascido em Curitiba, morava lá. Tinha quase 40 anos de idade e ele torcia pro Goiás. Ele não torcia pro Curitiba, ele não torcia pro Atlético Paranaense. Ele torcia pro Goiás e ele escutava as notícias do Goiás. E ele nasceu lá. Ele nasceu lá, em Curitiba.
E lá no Rio de Janeiro tem um do Vila. Um cara que torce pro Vila Nova, Não. é Carioca, ele só torce pro Vila Nova. Nunca veio em Goiânia. Exatamente, e vai nos jogos do Vila no Rio de Janeiro. Vai nos Leva jogos, a família, família, ele tem uma filha ou duas filhas, a esposa. Que são vilanovenses todo mundo também. de Vila Nova, ele chora, Jean. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele chora, cara. Exatamente. Ele chora. Então tem Pois é, isso, por exemplo, você tem torcedores fora, eu sou então flamenguista, trabalhar. eu incentivei meu filho a torcer pro Goiás. Tinha um amigo nosso, né, que era torcedor esmeraldino, deu uma camiseta pra ele, ele torce pro Goiás. E aí ele torce pro Goiás, esses dias entrou com o Renan de mão dada no estado da Serrinha, eu acho isso maravilhoso. Agora daqui a pouco ele quiser torcer pro Barcelona, pro Flamengo, pro Fluminense, vivemos num país democrático de direito. Bi, você tem que curtir a onda, você tem que entrar na onda. Tem que ter prazer, tem que ter alegria. Sem apelar, entendeu? E curtir, vai, torce pra quem você quiser e tá tudo certo. É porque quando você vem com esse trabalho de ficar cobrando, eu já vi gente agindo de forma violenta, porque em estádio de futebol, viu determinado torcedor com a camisa de um time do eixo Rio-São Paulo e foi tirar satisfação. Quando você chega nesse ponto, eu não aprovo isso. Eu acho assim. Eu acho que o cara tem que ter a liberdade de fazer o que ele quiser, de torcer para que ele quiser dentro da lei. Teria que ser assim. Então, o pessoal que normalmente adere isso aí, infelizmente, leva para o outro lado e tem muita gente radical. Eu não apoio esse tipo de situação porque eu não quero ser responsável por mais cedo ou mais tarde alguém agredir outra pessoa porque o cara está simplesmente exercendo a vontade dele, ou seja, torcer para que ele quiser. É a questão então, da falta de educação e da ignorância, da violência em si. E como a gente tem que aprender a conviver com isso, a gente tem que aprender a conviver com as coisas ruins. Aí sugiro que o cara tenha um pouquinho de consciência, vá com uma camisa neutra e tudo mais. Pro bem, pra saúde dele, né? Exatamente. Porque aqui não adianta, as coisas não vão mudar. Vamos lá de Vila Nova? Vem aí a Luciana Vitorino. Não há dúvidas que o Vila será a grande atração da divisão de acesso. E por ter essa responsabilidade, alguns jogadores têm um compromisso maior em campo. Frontini é um deles, que saiu em 2013 e retornou em 2015 com status de ídolo. Não, aqui a gente vai dividir responsabilidade, tanto os mais experientes como os novos. Claro que a gente tem que ajudá-los, sim, mas o importante é eles estar com a cabeça bem focada e entender que eles estão jogando uma grande equipe. Para a torcida, o Vila tem a obrigação de retornar à elite do futebol goiano. O atacante reconhece isto, mas lembrou que os jogadores do atual elenco não são os culpados do Vila ter caído para a segunda divisão. Essa é a nossa realidade hoje e às vezes eles estão cobrando muito esse grupo aqui, que é obrigação subir, é obrigação ser campeão. Como era obrigação ano passado permanecer o time também, não somos o culpado por o time estar nessa situação. No passado deixar o time no Goianão, porque não pode uma equipe como o Vila, de uma tradição tão grande no futebol do estado, cair para a divisão de acesso. Mas já que caiu, a gente vai fazer de tudo e vamos sim conseguir colocar o time no Goianão novamente. Em sua última passagem pelo Vila, Frontini dividia a responsabilidade com Marco Aurélio, que na época tinha 26 anos. Agora, a história mudou. Frontini terá ao seu lado o prata da casa Matheus Anderson, que tem apenas 20 anos de idade. Independente da idade e da pouca experiência, o atacante acredita em seu potencial. Grande jogador, como o Marcos também é, mais um componente da equipe. Acho que o importante é, independente de quem for jogar, estar com a cabeça bem focado, fazer um bom jogo lá e conseguir resultado positivo. É isso aí, olha o Frontini falando, e eu acho assim, casou com a viúva, amigão, claro. Você assume os filhos. Ah, esse grupo aqui não tem culpa. Tem muita gente que está nesse grupo que estava no ano passado, inclusive o Vitor. Sim. Meteu a mão na bola lá em Aparecida e que o Guto deu entrevista e falou que ele nunca... Se um dia ele fosse presidente, ele não ia pisar no Vila Nova. Na verdade, assim, né, Wender? É aquela coisa, olha, não temos como apagar o passado, nós estamos aqui para fazer um futuro diferente. Agora daqui tem um para frente detalhe, nós vamos trabalhar. Não agora fica remoendo demais, não. Vira e mexe, essa diretoria agora fica remoendo o que a diretoria passada fez de errado. Pelo que eu percebi, ele tá meio que cobrando a questão das críticas e da cobrança pela situação atual do Vila. É o Vila, né? Cleiton. Ele acha que no ano passado não foi cobrado. Claro que foi, Frontino. No ano passado, esse pessoal que rebaixou o Vila, esse pessoal foi cobrado, sim. Todos os jogadores foram cobrados, a diretoria foi cobrada, a comissão técnica foi cobrada. Assim como vocês, se não conseguirem um acesso,
da divisão de acesso para a primeira divisão do Campeonato Goiano serão cobrados também, muito cobrados. Eu tenho essa que não tem obrigação, não. Tem sim. O Vila Nova tem obrigação de subir com o pé nas costas. O time do Vila Nova é muito maior do que todos que estão disputando a divisão de acesso. E o Frontini falou bem do Matheus Anderson. Espero que o Matheus Anderson comece a divisão de acesso como terminou a Série B no ano passado. Bem, né? Bem. Porque nos amistosos não foi bem, aí disseram que estava meio mascaradinho no dia a dia, muita fitinha, muita coisa. Não sei se conversaram com ele, mas ele conquistou a posição nos treinamentos. O garoto mostrou qualidade, que tem que mostrar também personalidade, né, Pasqueto? Muito jovem, começar a achar que já é o dono da situação, o rei da cocada preta, meu amigo. Tá cheio de jogador desse jeito aí, ó. Começa assim, para rápido, depois fica esquecido, ninguém nem lembra. É verdade. Matheus Anderson como titular, te agrada, Jean? Agrada, é bom jogador habilidoso, ágil. O grande problema da transição, principalmente no Vila, é que os caras crescem ao salto muito rápido, né? O cara subiu nem uma Gillette, ele tá achando que é estrela, que já virou jogador profissional, não é bem assim. Tá tendo uma oportunidade sólida para que no futuro ele seja um grande jogador. Agora precisa se empenhar, precisa treinar muito, precisa carregar piano, precisa marcar, correr atrás do lateral, né? Precisa se doar completamente, ser profissional nos treinamentos para virar um grande jogador e, de repente, realizar o sonho, né, de ser jogador profissional, sem dúvida alguma. Se esses moleques no Vila Nova tiverem consciência, bicho, dá para ir longe. Estão jogando no Vila Nova. Se Fernando que está no Manchester City, espero que alguém mostre para eles. Claro. Tava aqui, Fernando que joga com Yaya Touré, que para mim é o melhor volante do mundo hoje, junto com o Tony Kroos. Ele era aqui do Vila Nova, ó. Caiu para uma Série C numa barca danada em 2006, entrou no grupo mais no finalzinho, depois em 2007 arrebentou. Pedro Júnior é um cara muito bem sucedido. Sim. Bem sucedido. Joga na Ásia há muito tempo, um cara com a vida feita, jogou em grandes clubes no futebol brasileiro, fez gol do título pro Grêmio no Grenal. O próprio Anderson, que tá lá esses dias, trabalhando lá, passou no Vila Nova. O cara esteve aqui com a gente domingo. Que isso. Né? Você pega outros nomes. Cacazinho. Fez o dele, o Luiz Gustavo. Luiz Ricardo, que hoje está no Botafogo, o cara esteve no São Paulo e tal. Bem ou mal, os caras não são bons ou são bons, não vamos entrar nesse mérito, mas tiveram consciência, levaram o serviço a sério, estão vencendo na carreira. Jogar no Vila Nova é um grande negócio, Cleison. Claro que é, Pasqueto. Somente se ganhar títulos, se ganhar jogos importantes, isso ajuda demais. Esse é o momento. Eu penso que nesse tipo de situação, principalmente a garotada tem que aproveitar, porque você vai enfrentar adversários que não têm tanta qualidade. Você tem a oportunidade de sobressair, o torcedor não quer nem saber, vitória é vitória. Você acaba ganhando moral, ganha condição de titular, depois tem uma competição em nível nacional que também não é tão forte quanto a Série A e a Série B, mas dá para você ter uma visibilidade e se jogar bem, meu amigo. Você sobe para a Série B, leva o time junto e aí a situação fica boa. Quer mais um exemplo? Jorginho. O próprio Jorginho, né, que teve no Atlético recentemente. Tá na Coreia e vou te contar, não tá ganhando um dinheirinho não. Tá ganhando um dinheiro bom para voltar e, se tiver cabeça, ajeitar a vida. Pasqueta, a forma como o futebol tá ficando caro, principalmente aqui no Brasil, os clubes, os grandes, Eixo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas, eles estão buscando alternativas. O Corinthians já vem fazendo isso há algum tempo. Os principais nomes revelados recentemente pelo Corinthians vieram da Série C do brasileiro. Jogadores que vieram de Série C. Paulinho, Ralf. Aí você vai pegar Elias veio da Ponte Preta. Exatamente, Série B e outros jogadores. Christian veio do Paulista de Jundiaí. Petros estava recentemente jogando no time do Boa. Penapolense, Boa. Então são times que eles têm condições de buscar jogadores num nível mais acessível. E eu citei o Corinthians, mas vários outros times fazem esse tipo de trabalho. O Inter vem fazendo, principalmente com jogadores mais jovens. O Grêmio também vem fazendo isso. O Cruzeiro está sempre observando e já buscando jogadores assim. Então, é importante que esses garotos saibam que, mesmo disputando a divisão de acesso do Goiano e disputando uma Série C, eles estão sendo observados pelos grandes do futebol, né? Então, dessa forma, eles podem mostrar trabalho e saber que logo, logo serão recompensados caso alcancem objetivos. E quais são os objetivos do Vila Nova?
ganhar a divisão de acesso do Goiano e subir na Série C do Brasileiro. Vamos lá, para mais um intervalo e daqui a pouquinho mais mensagens e a Libertadores. O Sacha foi titular ontem, você tá sabendo? Assisti todo o jogo. E o Vitinho ficou no banco para ele. E o Alex no banco pro Sacha? Nem entrou. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e aqui no WhatsApp. Boa noite, sou torcedor do Goiás. O Walter veio ou não? Renato, do setor Estrela d'Alva, aqui em Goiânia. Nada, né? Nossa Senhora. Eu estaria feliz com a Serrinha com 20 mil pessoas. Manda mensagem aqui um telespectador. Pasqueto, o que vocês acharam da estreia do Robson e do Fabinho no amistoso contra o Vasco de Itaberaí? Não dá para avaliar, né, Renan? Não dá. Nanã? É Nanã aqui mesmo. Não dá para avaliar ainda não. Contra o Vasco de Itaberaí, um time amador. Mas eu acho que o Robson, principalmente, vai ser muito útil, né? Sim. Como é que é isso aqui? Não, abri a mensagem errada. Jean, boa noite. Será que o São Paulo tem que tomar cuidado com a arbitragem hoje contra o Corinthians? Que Deus abençoe a todos. Roger Lima. Quem apita hoje é aquele rapaz que não deu gol de esquerdinha contra o Santos, né, pelo Goiás. Eu acho que não. Como é que é o nome dele? É o Ricardo Marques Ribeiro, aquele compridão, né? Garça. Acho que não, a arbitragem tem tudo para ser isenta. O que o São Paulo tem que preocupar é com sua defesa, que tá uma peneira. Temos aqui as imagens de ontem, da derrota do Internacional para o The Strongest lá na Bolívia, 3-1. Jogador tomando balão de oxigênio. O Inter não viu a cor da bola, né, Jean? Não viu. O time começou muito mal escalado, 2 volantes que não saíam, colocou o Aranguiz, o Sacha e o D'Alessandro como ponta direita e o Nilmar na frente, time aberto. O Nilmar perdeu uma chance também, né? Perdeu, o Nilmar... Mas perdeu uma grande chance no início do jogo. Time totalmente aberto. Nilmar expulso no fim, bem expulso. Pois é, e aí, por exemplo... Apelou, né? Foi mal, né? O Sacha mal, aquele Anderson, uma piada... Ele não tomou a bola, não acertou um passe. Você entende porque o rapaz saiu corrido lá do Manchester United, né? Não acertou um passe, não marcou ele ninguém. Jogou lá. Jogou, mas depois já nos últimos 3 anos dele... No último ano e meio, o último ano e meio dele foi fraco lá no Manchester. Ele tem cabeça ruim, sabia? Fraco, muito mesmo. O negócio dele é cabeça ruim. Pois é, aí você vê o Alex fora, o Vitinho fora... A imprensa falando tanto da cor da camisa do Vila, hoje o Real Madrid jogou de camisa rosa. Já pensou se fosse o São Paulo que tivesse de camisa rosa? Edson Hooligans. Edson Hooligans é um curtidor. E foi ridículo também o Real Madrid. Não sei se ele tem alguma coisa a ver com aquela camisa lá, se ele tem alguma ligação. Porque o Real Madrid, quando ele não joga de preto, ele joga com uma camisa azul, né? Ali é puro marketing. Na verdade, o Real já usou várias camisas. Usou o roxo... Já, mas eu falo assim, o segundo uniforme dele, ele tem o uniforme preto, ele tem o branco e o azul, que são os três, são os uniformes. Só que existe o marketing e o marketing, né? Não preciso falar mais nada, né? Gostaria que vocês comentassem que o jogo treino do Vila deu 5 mais vezes torcedores do que no jogo do Goiás. Meu nome é Antônio, moro em Goianira. E é verdade, aqui não tem nem opinião, é fato. É fato, deu e pronto. Dito, exatamente. Se for para dar uma opinião, ingresso barato faz a diferença. Faz, ainda mais pra gente aqui em Goiânia. Faz a diferença. Tudo, horário, uma série de fatores. Rapaz pediu aqui um abraço, aqui ó. Pasqueto, sou o Gordon, da Campininha. Mande um abraço pro Elson Ouvires, da Campininha também. Ele é Goiás doente. Diz que o Goiás vence hoje 5-0. Valeu, Gordon, e valeu, Elson. Um abraço para vocês. Temos aqui 2 entrevistas, uma do Toló e outra do Tite, falando do jogão de hoje à noite pela Libertadores entre Corinthians e São Paulo. A ausência do Guerreiro, né? A gente sabe que é um jogador de qualidade, um jogador que joga centralizado, de força. Então nós não sabemos como que eles vão jogar, se jogam com o Danilo, jogam com o Wagner Love, né? Ainda há muita especulação. Só que, como eu disse, a equipe está bem trabalhada, o Muricy procurou trabalhar bem a equipe para a gente entrar focado. E a gente entra com o pensamento de vencer o jogo. Acho que a nossa equipe preparou desde o começo da pré-temporada, querendo ou não, pensando no jogo da Libertadores. O Danilo vive um momento técnico muito bom, né? O jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o Once Caldas. O Wagner tem um tempo máximo de 45 minutos físico.
os trabalhos com bola e as suas reações, ela está ainda abaixo daquele nível que ele é importante. O fundamental, aproveitar as características do Danilo e o bom momento técnico que ele vive. Tem favorito hoje lá no Itaquerão? Corinthians. Para mim, o Corinthians. Corinthians? O Corinthians, para mim, está num momento melhor. É um time que aprendeu a jogar esse tipo de competição também. O que o Tite conseguiu fazer no Corinthians foi muito interessante. Dessa maneira de jogar, acho que encaixa bem. O Corinthians tinha muito problema com esse formato, né, esse tipo de competição. E depois que o Tite chegou, conquistou aquela Libertadores, depois conquistando o Mundial, o Corinthians vem amadurecendo muito nesse tipo de competição e, para mim, está bem preparado para esse jogo de hoje. Para mim, a diferença é muito pouca entre as duas equipes. O São Paulo tem um ataque melhor nesse momento, mas a defesa do Corinthians, para mim, pode ser o diferencial. O Guerreiro, né? O Corinthians não tem um Guerreiro. Deve ir o Danilo, né, no primeiro tempo. O Tite falou ali, o Danilo, né? E o São Paulo não tem o Centurion, que está suspenso. Eu assisti o jogo do São Paulo contra o Bragantino. Ele é bom, hein? Bom jogador. Toca rápido, dá opção toda hora. O Thiago Mendes hoje deve ser reserva. Toló é titular, Thiago Mendes é reserva. Ele é reserva lá, né? Ele é reserva, né? Vamos embora? É isso aí, então. Falou, Cleison. Valeu. Falou, Jean. Amanhã a gente volta com tudo dessa rodada de hoje do Campeonato Goiano e também com o jogo do Atlético amanhã, 7h30 contra o Caldas. Valeu!